Olá a todos! As soluções pedagógicas do passado já não respondem às necessidades dos alunos de hoje. Os nossos alunos mudaram e o ensino tem de acompanhar essa mudança. É por isso que estamos aqui para vos apresentar o projeto Viajantes, para o 6º ano, agora ainda mais inovador, uma marca que aliás já o define, mas também mais robusto e com a garantia de que nenhum aluno, nenhum professor faz esta viagem sozinho. Vamos ver porquê. O aluno e o professor têm ao seu dispor um manual, o caderno de atividades e um vastíssimo repositório de recursos na aula digital. E para apoio exclusivo do professor, preparamos o dossiê do professor, não um, mas 2 manuais inclusivos, pensados para a diversidade em sala de aula, o kit de geografia, com proposta de trabalho de grupo, uma publicação com quizzes e resumos de recuperação do 5º e 6º anos, um livro com propostas de plano de aula prontas a implementar e o inspirador pequeno livro das grandes conquistas e um guia de boas-vindas. O Viajantes não só ensina, como motiva, acompanha e transforma os alunos no 6º ano, que não é apenas mais um ano, é uma etapa crucial. Por isso, as aberturas do subtema continuam a privilegiar a rubrica pesquisa, em torno da educação patrimonial, sempre acompanhada por uma visita virtual. Mas este ano trazemos uma novidade, as videochamadas, com algumas das figuras históricas sobre as quais os alunos vão aprender. Viva! São alunos de HGP, é certo? São os meus preferidos, porque o que vão começar a aprender foi verdadeiramente histórico. Já estudaram o Estado Novo, certo? Pois bem, sabem quem o criou? Este recurso vai motivar e preparar os alunos para as suas próximas viagens. Aliás, motivar é a pedra angular deste projeto. E é por isso que cada aula abre com um recurso motivacional, escolhido minuciosamente para captar a atenção dos alunos desde o primeiro momento da aula. Como este vídeo da abertura dos Jogos Olímpicos de 2012 para introduzir o tema do surgimento do operariado. Procuramos sempre partir do universo real dos alunos e das suas referências na seleção destas motivações, nomeadamente dos filmes de animação que marcaram a sua infância, das músicas dos seus ídolos, dos super-heróis que todos eles conhecem, de cartoons, adivinhas e muito mais. E porque o conhecimento também se constrói com criatividade e pensamento crítico, em todas as aulas são propostas atividades criativas através da rubrica Viaja Mais Além, onde os alunos podem explorar, imaginar, construir. E promove-se o debate com a rubrica Opinião do Viajante, onde se fortalecem as competências de comunicação. Os nossos alunos são altamente receptivos ao estímulo visual. É assim que aprendem melhor, com mais atenção e com mais prazer. Por isso, continuamos a trabalhar com alguns dos melhores ilustradores e designers, garantindo que o projeto mantenha a sua identidade visual única, imagens de grande beleza, com elevado rigor científico e potencial pedagógico. Um bom exemplo disso são os nossos guias de viagem, que encerram cada subtema com ilustrações envolventes, informação acessível e curiosidades que despertam o interesse e reforçam a aprendizagem de forma leve e memorável. Mas este ano, o Viajantes aposta em novas e estimulantes estratégias de aprendizagem, complementares à sala de aula. Uma das grandes novidades é que o teatro vai à escola. Uma companhia de teatro visitará os nossos viajantes de 6º ano e, para isso, o professor só terá de selecionar uma das 3 peças em cartaz, alinhadas com as aprendizagens essenciais. O Marquês de Pombal, ou a Sociedade do século XIX, ou o 25 de Abril. Mas como o Viajantes é também desafiador, tenho de destacar uma das grandes novidades do caderno de atividades, os teatros de mesa. Estas mini-encenações permitem aos alunos explorar as 3 grandes revoluções estudadas no 6º ano. A Revolução Liberal, a implantação da República e a Revolução de 25 de Abril. Os alunos começam por completar os guiões das peças, exercitando a escrita criativa e o pensamento histórico. Depois, com figuras e cenários em cartão, incluídos no material, podem dar vida às dramatizações, seja ao vivo na sala de aula ou gravadas em vídeo. Além de tudo isto, os teatros de mesa servem também como ponto de partida para projetos interdisciplinares, incentivando o trabalho em equipa e a articulação entre disciplinas. E para facilitar tudo isto, os documentos de apoio à implementação estão já disponíveis no dossiê do professor. E porque cada conquista merece ser celebrada, este ano o projeto continua a oferecer uma ferramenta simples, mas poderosa, para motivar os alunos e valorizar o seu esforço individual. O pequeno livro das grandes conquistas. Com autocolantes e diplomas de reconhecimento pensados para dar um feedback personalizado a cada aluno,
Essa é uma forma concreta de reforçar a autoconfiança e cultivar um ambiente positivo em sala de aula. Este projeto foi pensado para que os nossos alunos não só se mantenham motivados, mas também se tornem autónomos, sentindo-se apoiados. E esse acompanhamento começa logo com uma necessidade real: recuperar e consolidar as aprendizagens do 5º ano. Para isso, o professor tem ao seu dispor uma extensa coleção de recursos digitais do ano anterior na aula digital. Mas há uma outra grande novidade, muito prática e eficaz: a publicação de quizzes de recuperação dividida em 2 partes. Quizzes de revisão de todos os conteúdos de 5º ano e também quizzes sobre todos os conteúdos do 6º ano, que podem ser usados no início de uma aula para recapitular a aula anterior, como revisão de um momento de avaliação ou até mesmo como trabalho de casa. Estes quizzes vêm acompanhados por resumos, em texto e áudio, para que os alunos possam rever, consolidar conhecimentos, mas também esclarecer dúvidas de forma autónoma e validar as suas respostas com segurança. E é com o mesmo objetivo de tornar os alunos mais independentes que introduzimos em todos os Verifica a Bagagem, que é a rubrica com exercícios que encerra todas as aulas do manual, um audioresumo que pode ser ouvido antes da resolução, para uma revisão rápida dos conteúdos de aula, ou depois da resolução, como correção autónoma das respostas. No 6º ano, muitos alunos que contactam com as fontes escritas há apenas um ano ainda revelam dificuldades na sua exploração. Para apoiar essa evolução, mantivemos o método de análise progressiva às fontes do manual. As primeiras fontes que os alunos vão explorar são acompanhadas por um código de cores. A mesma cor é utilizada tanto nas perguntas como nas respostas a partir das fontes. Este nível inicial contém menos fontes do que no 5º ano, para proporcionar uma reintrodução gradual. No nível intermédio, o código de cor desaparece das respostas, mas estas continuam destacadas numa cor. Por fim, no nível avançado, são suprimidas as ajudas à análise. Mas sabemos que não há uma única abordagem que funcione para todos. O que funciona bem para uma turma ou um aluno pode não ser o melhor para o outro. Por isso, este ano, introduzimos uma inovação. Todas as fontes do manual têm uma versão interativa disponível na aula digital. Isso dá ao professor a flexibilidade de escolher o nível de exploração mais adequado entre o inicial, intermédio e avançado, para que possam adaptar a análise das fontes ao ritmo e à necessidade de cada turma ou aluno. Como mencionei, os alunos já têm contacto com as fontes escritas desde o 5º ano. Agora, eles serão desafiados a atingir um nível mais avançado de análise, o cruzamento das fontes. Por isso, em todos os subtemas, introduziu-se uma nova rubrica, o Cruza as Fontes. Na primeira etapa, os alunos são incentivados a identificar diferentes tipologias de fonte. À medida que avançam para as etapas seguintes, o desafio torna-se mais desafiante. Os alunos vão extrair e interligar informações de diferentes fontes, estabelecendo conexões entre elas. O objetivo final é que, através desse processo de cruzamento, eles consigam tirar conclusões próprias, enriquecendo a sua compreensão e análise dos conteúdos. As fontes iconográficas são também uma fonte riquíssima de informação histórica, mas para que sejam plenamente exploradas, os manuais têm de apresentar ferramentas que estimulem a literacia visual dos alunos e a sua capacidade de observar e pensar criticamente. Sem essas ferramentas, estas imagens históricas correm o risco de se tornarem meros elementos decorativos sem significado. O Viajantes, sempre inovador nos seus métodos pedagógicos, trabalha com as imagens históricas através do método 3C, compreender, contextualizar e concluir. Como verificam, o foco deste projeto é apoiar o aluno em cada competência, em cada momento do seu percurso. Por isso, para preparar a avaliação, os subtemas terminam com a rúbrica Revê no Destino, que inclui resumos em forma de tópicos e sínteses digitais em mais de 120 línguas, facilitando a aprendizagem de alunos de diferentes
contextos linguísticos. Os subtemas encerram também o Avaliando o Destino, onde os alunos encontram sempre uma questão de resposta alargada, acompanhada de uma proposta de aprendizagem entre pares. Neste processo, os alunos têm a oportunidade de corrigir as respostas dos colegas, utilizando para isso as grelhas de apoio à correção disponíveis no dossiê do professor. Essa prática não só permite aos alunos aprender enquanto corrigem, mas também representa uma excelente oportunidade de responsabilização. Ao envolverem-se na avaliação do trabalho dos colegas, os alunos são incentivados a refletir sobre o seu próprio desempenho. Apoiar esse crescimento do aluno na sua vida escolar, mas também em sociedade, foi outra preocupação deste projeto. E daí uma outra novidade: a introdução da rúbrica Cidadania para Viajantes, alinhada com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Ela encontra-se estruturada numa lógica consistente e muito interessante, dividida em 3 secções distintas. As perguntas mais frequentes sobre o tema em análise, a conexão da história com o tema e o que com ela aprendemos. Por fim, uma visão do tema numa perspectiva mundial com questões para reflexão. E há ainda mais novidades para apoiar e autonomizar os nossos alunos. Convidamos-vos, colegas, a explorar a badana do manual onde se encontra o kit essencial dos viajantes. Este recurso foi cuidadosamente desenvolvido para identificar as dificuldades mais comuns que os alunos enfrentam nas provas de História e Geografia de Portugal, apresentando também estratégias práticas para ajudá-los a superar esses desafios. Através de uma grelha editável, que pode ser acedida via código QR ou na aula digital, os alunos têm a oportunidade de utilizar este recurso de diversas formas. Antes das provas, para rever as estratégias de preparação mais eficazes. Após as provas, para identificar as dificuldades e consultar as estratégias de remediação adequadas, de modo a superar os obstáculos. A diversidade de perfis e necessidades dos nossos alunos levou-nos a reforçar, no 6º ano, o nosso compromisso de inclusão, assegurando que todos os nossos viajantes se sintam apoiados e motivados ao longo do percurso. Reconhecendo a relevância do manual inclusivo implementado no 5º ano e a sua eficácia em atender a diferentes necessidades, desenvolvemos 2 versões distintas para garantir um apoio ainda mais diferenciado para cada aluno. O manual inclusivo, que apresenta uma abordagem acessível e adaptada do manual, e a versão mais inclusiva, que foi concebida para oferecer um percurso ainda mais simplificado, com uma abordagem mais ajustada, clara e direta, de forma a auxiliar o processo de compreensão para os alunos com necessidades educativas específicas. Além disso, o manual inclusivo permite que cada aluno escreva e interaja com o manual e aceda a uma régua para facilitar a leitura e a concentração. O professor, por sua vez, tem acesso a uma série de materiais de apoio no dossiê do professor, como resumos de todos os conteúdos, tanto em versão integral como uma versão de ficha de trabalho com lacunas para os alunos completarem, estimulando a reflexão e a retenção. Testes com 3 versões diferentes, permitindo a personalização e a adaptação da avaliação de acordo com as necessidades de cada aluno. Para os alunos que não têm o português como língua materna, desenvolvemos uma brochura física para o acolhimento dos alunos estrangeiros, com dicas, informações e curiosidades sobre Portugal. Além disso, existem traduções para mais de 120 línguas, garantindo que todos os alunos possam aceder aos conteúdos no seu idioma de origem. Recursos com legendas, facilitando a compreensão oral e visual dos conteúdos. Resumos áudio de cada aula com tradução, permitindo que os alunos ouçam e compreendam os conceitos de forma acessível. Síntese de subtema com transcrição para uma compreensão ainda mais profunda dos conteúdos abordados. Falta, contudo, apresentar o último compromisso do projeto: cumprir. Ou seja, garantir o cumprimento das aprendizagens essenciais, um objetivo frequentemente difícil de alcançar no contexto diário de ensino. Pensado especificamente para garantir o cumprimento das aprendizagens essenciais e focado no ensino da geografia, apresentamos mais uma grande novidade: o Kit de Geografia, que no 6º ano traz consigo um projeto único de trabalho em grupo: conhecer Portugal para construir o nosso país imaginário. O ponto de partida deste projeto é a descoberta imaginária de um pedaço de terra sem dono. A missão dos alunos é idealizar e construir o melhor país do mundo para viver, inspirando-se na realidade geográfica portuguesa, da qual deverão tornar-se profundos conhecedores. Através de 6 tarefas distintas e alinhadas com o manual e as aprendizagens essenciais, os alunos serão desafiados a analisar a realidade portuguesa e decidir o que gostariam de manter, de modificar ou de recriar no novo país que irão governar. Para apoiar este processo, os alunos realizarão as atividades propostas em cartazes, cada cartaz corresponde a uma tarefa, contando com o apoio dos guiões, que irão orientá-los tanto na realização dos exercícios
quanto na apresentação do projeto final. O kit inclui cartazes com as tarefas, guiões tutoriais para orientar os alunos em cada uma dessas tarefas, cartões de grupo, placas de feedback e documentação de apoio à implementação do projeto. Para apoiar a planificação e a condução das aulas, é exclusivo para o professor que necessita e muito destas ferramentas para agilizar o seu trabalho diário, o projeto Viajantes apresenta o livro de planos de aula, com planificação detalhada, sugestões de exploração de recursos, informações adicionais, área pessoal para anotações e ainda esquemas sínteses para todas as aulas. E quando falamos em otimização do tempo, há que destacar a qualidade e diversidade dos recursos da aula digital. São mais de 800 recursos. E também das ferramentas digitais eficazes, nomeadamente um manual interativo, também disponível offline e que permite explorar os recursos digitais em contexto, a partir das páginas do manual, realizar as atividades propostas e aceder à sua correção de forma imediata, gravar as respostas, aceder a editáveis, a fichas do caderno de atividades e a outras publicações sem sair da página do manual. E este ano a oferta digital está ainda mais rica. O caderno de atividades também estará disponível em formato interativo, permitindo realizar e corrigir os exercícios nas suas próprias páginas. Mas não é tudo, e só para concluir, uma breve referência a outros desenvolvimentos para tornar as aulas mais ágeis e estimulantes. Temos 4 grandes novidades na aula digital. A primeira, uma nova área, o Live Class. Permite criar quizzes e jogos interativos, fazer sondagens e votações, fazer nuvens de palavras e promover o envolvimento de toda a turma. Outra nova área é o Progresso. Esta área permite-nos acompanhar o progresso dos alunos mesmo sem atribuir tarefas. Podemos aceder a relatórios automáticos, pois tudo o que o aluno faz, exercícios, quizzes, testes interativos, o professor vê automaticamente. E é gratuito, incluído na licença oferta dos alunos. Outra grande novidade, especialmente para quem tem alunos estrangeiros na sala de aula, são as traduções para mais de 120 línguas. Já temos vindo a falar desta ferramenta de leitura assistida, que está disponível para todas as publicações e que permite a tradução também em recursos como sínteses, atividades, quizzes e testes interativos. É uma grande ajuda para estes alunos e para nós, professores, também. E esta é uma outra grande novidade para nós, professores, o assistente pessoal de inteligência artificial. Vejamos o que nos permite neste curto vídeo. Tantas turmas, alunos com ritmos e necessidades tão diferentes, como encontrar recursos adequados a todos eles? Ultra rápido e eficiente. O seu novo assistente pessoal de inteligência artificial Plus encontra tudo o que precisa. Preciso de recursos que eu possa editar para os meus alunos aplicarem o que sabem sobre o 25 de abril de 1974. Este assistente compreende a linguagem naturalmente usada pelo professor e apresenta os resultados mais relevantes, de acordo com os seus objetivos, o tipo e as características dos recursos que procura, e o seu contexto curricular, sugerindo conceitos relacionados que o professor poderá usar para ampliar a sua pesquisa ou explorar nas suas aulas. E tudo isto sem sair do banco de recursos ou da biblioteca do seu projeto. Com o Plus, encontra de forma ainda mais rápida os recursos digitais de que precisa. Crie coleções e sequências de aprendizagem adequadas às suas turmas, para projetar em sala de aula ou partilhar com os alunos. Plus, o seu assistente pessoal de inteligência artificial na aula digital. Aula digital. Aprender é incrível. Queremos expressar a nossa enorme satisfação em partilhar convosco todas as inovações e recursos que o Viajantes oferece, com um foco constante em motivar, apoiar e incluir todos os alunos e sempre com o objetivo de cumprir as aprendizagens essenciais. Asseguramos que tanto os alunos como os professores tenham à sua disposição os recursos e o apoio necessários para explorar todo o seu potencial. Agradecemos a vossa atenção e dedicação, confiantes de que este ano letivo será repleto de conquistas, de descobertas e, claro, de muitas viagens de aprendizagem. Lei Educação. Um ponto de encontro.